Essa ideia de forças abolicionistas vem muito calcado na reflexão a partir do Nietzsche, entre forças ativas e reativas, né, que, quando o Deleuze e Guattari querem discutir a qualidade das forças, partem dessa discussão nietzschiana. Só que aí as forças reativas criam novos modos de viver, né, quando a força reativa triunfa. Aí ocorrem 3 sintomas relacionados às forças reativas, né? O ressentimento, com essa vontade de destrutividade do outro, a internalização desse ressentimento, que seria a má consciência, então seria o segundo movimento da força ativa, e o terceiro movimento seria o niilismo, essa vontade de nada, essa vontade ascética de nada, e relacionada a esse abolicionismo tanto do outro como de si. Na verdade, esses 3 movimentos das forças reativas, né? Então, Deleuze e Guattari discutem essas forças reativas como uma expressão do mal-estar contemporâneo, até do mal-estar passado, no qual há formações estranhas. Ao invés de haver um governo, uma sociedade dos fortes, mas os fortes, pensando fortes enquanto quantidade de potência, de agenciar-se, de produção, a gente tem muito mais a lógica do escravo, né? Então, quem domina a sociedade, quem nos governa, são escravos, nada mais que escravos, mas não escravos na figura das pessoas escravizadas com os grilhões, mas por atualizarem essas forças reativas e mesquinhas, né, o que eles querem colocar. Então, essas forças estão muito ligadas a essa abolição do outro, mas também a processos de autoabolição, né? Então, isso no Nietzsche ligado ao ressentimento, que é esse ódio e destrutividade ligado ao fora, mas a má consciência, que é a internalização e a autoculpabilização por esse mal-estar, né? Então, o que a gente vai ver com os extremismos é muito isso, esse niilismo, essa depositação do mal no outro e a autoculpabilização também. Mas muito boa você ter perguntado, porque já articula muito bem com o que veremos agora, né, na questão dos extremismos, que é o que todos viemos aqui. Bom, para discutir extremismos, e mesmo as eleições 2018, né, claro que a gente não vai discutir tantas eleições, a não ser que vocês perguntem, qual que é o nosso cenário atual, né? O cenário atual é uma polarização, uma divisão, uma fratura social que revela essa situação de crise. Se está ruim no Brasil, a gente vê esses conflitos de forma muito marcada e intensa no planeta inteiro, né? E só lembrando uma coisa, o Bolsonaro tem esse discurso desde a década de 90, que ele fala na mídia toda hora essas mesmas coisas. E por que será que agora que funcionou, agora nos últimos anos, e antes não funcionava tanto? Claro que funcionava, porque ele sempre era reeleito como deputado, mas por que agora que viram que ele era uma viabilidade eleitoral concreta para ser presidente? Lembre-se que ele já se candidatou como presidente da Câmara dos Deputados várias vezes, e ele ganhava, sim, 4 votos, né, da Câmara dos Deputados. Só que houve um giro ali diferenciado, e, obviamente, há um zeitgeist, há um espírito da época propício aos extremismos. Então, essas forças reativas, essas forças de negação do outro, essas forças de sentimento estão propagadas e atualizadas no globo inteiro. Então, esse slide é um pouco para mostrar o quadro, né? Por exemplo, a gente tem na Europa essa enxurrada de atentados terroristas, fundamentalistas, de pessoas ligadas à religião islâmica, né? Como todo mundo viu, seja o Bataclan, na França, que foi, creio, né, um dos atentados que mais matou gente na Europa nos últimos tempos, o 11M em Madrid, se não me engano, em 2004, né, que teve aquele atentado no trem, que também matou muita gente, e esses outros que a gente vê, dessas pessoas que pegam uma faca ou pegam um carro e matam ou esfaqueiam algumas pessoas por aí, né? Então, a tendência na Europa é que isso irá aumentar, isso não irá diminuir, esses atentados dos fundamentalistas. Infelizmente, irá aumentar, né? E aí o que decorre? Decorre um grande sentimento nacionalista e xenófobo do europeu. O europeu cada dia fica se calcando mais na ideia de uma raça pura,
sendo que hoje é muito difícil a gente pensar em pureza da raça, né? E tendo um grande preconceito com quem é de fora, principalmente agora os árabes. E, no caso dos árabes, é muito complicado, porque 99,999% dos árabes na Europa são trabalhadores e não têm ligação com grupos terroristas. 0,0001 tem ligação com grupos terroristas. Entretanto, a população acha que todos esses 100% podem ser terroristas. Então, todos acabam sendo estigmatizados e excluídos, que é algo muito complicado que vai levar ao acirramento dos conflitos. Então, voltou, né? Então, mesmo com a axiomática capital, com essa desterritorialização das fronteiras, voltou a lógica do nacionalismo. E a lógica do nacionalismo é um mecanismo de defesa frente à desterritorialização capitalista. Isso é claro, né? Eu sou europeu, eu sou ariano, eu visto a camisa da CBF, né? Então, esse sentimento de nação é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de continência do mal-estar. E por isso que o europeu hoje odeia latino-americanos, odeia árabes. Gosta e não gosta do brasileiro. Né? Eu, por exemplo, com minha experiência nos países da Europa, pelo fato de ser filho de coreano, né, sempre já há um rechaço anterior, mas quando eu falo que sou brasileiro, as pessoas abrem um sorriso, falam, futebol, caipirinha, né? Então, nesse lado, ser brasileiro traz uma boa identidade. Mas, no geral, o nacionalismo europeu está tão excludente que eles próprios estão excluindo os outros europeus. Eles não querem outros europeus no seu país, e é o que aconteceu com o Brexit, quando o Reino Unido, para lidar com a crise econômica, uma crise do capitalismo, acreditou que desligar-se da União Europeia resolveria o problema econômico do Reino Unido. Um ledo engano, um grande engano, na verdade. E se vocês veem as manifestações dos britânicos, o preconceito não é apenas com africanos, árabes e latino-americanos, mas também com o próprio europeu. Italianos voltem para o seu país, poloneses, portugueses, espanhóis e etc. Né? Então, há esse racismo, esse nacionalismo e esse racismo que volta com força. Né? Porque vocês vão lembrar que, com o começo da globalização, havia aquele discurso de que o mundo virou um arco-íris. O mundo se misturou, né? Os povos estão migrando. Só que o movimento agora é o contrário. Né? Então, se a axiomática capital pregava algo, por que houve esse movimento inverso? Nos Estados Unidos, né, isso também é óbvio, né, qualquer um vê a população norte-americana, vê que é uma população muito misturada, mas também há esse desejo, né, de uma purificação, essa nação americana livre dos mexicanos, uma nação americana branca, né, então, esse discurso eleitoral do Trump teve muita eficácia e essa loucura, né, loucura já no mau sentido, né, de criar um muro entre Estados Unidos e México, né, é uma coisa insana que tem grande apoio. Né, então, ninguém imaginava que o Trump fosse ganhar, quer dizer, imaginava-se, mas ele estava 8%, 10% atrás da Hillary Clinton, mas depois, na hora da eleição, os eleitores pró-Trump saíram do armário, né, e votaram no Trump, tanto que ele ganhou. Né. Bom, em muitos países da Europa, a extrema-direita está crescendo, está ganhando as eleições, ou quase ganhando, como é o caso da França, com o bloco Frente Nacional, hoje capitaneado pela Marine Le Pen, e a grande preocupação que é uma extrema-direita intelectualizada. É uma extrema-direita sofisticada e bem formada, diferente da extrema-direita brasileira. Né? A extrema-direita brasileira só tem slogans, palavras de efeito ainda, né? Ainda. Mas vamos ver daqui a 4, 8 anos, quando talvez tenha um desenvolvimento maior. Porque o que Marine Le Pen fez? Tem um monte de intelectuais, liberais e conservadores que criaram seu plano de governo, então ela tem propostas para tudo, diferente do nosso candidato aqui. Obviamente, pautado num discurso xenófobo, racista, como a gente bem conhece, só que não é tão xenófobo e tão racista
quanto era historicamente o Bloco Frente Nacional, que era capitaneado antes por seu pai, Jean-Marie Le Pen, né? Então, até tem um ato emblemático, quando a Marine Le Pen, num comício, isso já há alguns anos atrás, ela expulsa jovens que estavam com a suástica, ali no comício. Fala, vocês com a suástica vão embora. Né? Então, aí isso caiu muito bem com a opinião pública, porque começaram a falar, olha só, né, a Marine Le Pen é um conservadorismo mais humano, né, então, a expulsa esses nazifascistas, né, mas é um conservadorismo, uma extrema-direita sofisticada e muito mais perigosa. E é o que vem crescendo na Europa, seja ganhando eleições ou quase ganhando, mas foi muito interessante que no segundo turno na França, o Macron quase virou candidato de esquerda, né? No medo que a Le Pen vencesse. Mas quando isso chegar no Brasil, não sei se vai chegar tão cedo no Brasil, né? Porque a gente ainda tem uma cultura bastante coronelista e do cabresto, né? Então, a princípio, não é tão necessário que a extrema-direita conservadora tenha um discurso, uma proposta ricas, porque ganha essa eleição com frases de efeito. Bom, no Brasil a gente tem esse quadro, né? Do grande crescimento Bolsonaro e a consolidação da bancada evangélica, que para nós, né, creio que o legislativo, né, um dos maiores perigos, né, a gente só fica falando da eleição do executivo, né, mas o problema das propostas retrógradas serem aprovadas será no legislativo. Então, infelizmente, o medo que a gente tem do Bolsonaro acabou criando uma cortina de fumaça sobre a eleição legislativa, né? A gente está muito nem aí, né? Qualquer um pode ser o deputado, né? Bom, no resto da América Latina também, essa mesma divisão e essa mesma violência, né? Os protestos na Venezuela, agora na Nicarágua, né? Ou então, o que a gente viu na Argentina, né? A Argentina foi a saída à direita com o Macri, só que aumentou a crise muito mais do que na época do Kirchner, né? Acreditaram que a saída liberal desse certo e não deu, né? Até eu ficava pensando, naquela época que a gente ia para a Argentina, achava que a Argentina era cara, né? Isso há 30 anos atrás. Hoje a Argentina é um país, infelizmente, no fundo do poço, né? E na Colômbia também essa polarização é tremenda, né? O que nos chamou muita atenção foi a negociação pela paz no desarmamento das Farc. Os intelectuais achavam que isso seria muito fácil de ocorrer, ia ganhar o plebiscito pelo desarmamento, porque já morreram dezenas de milhares de pessoas no conflito. A gente tem cerca de 2 milhões de famílias, de pessoas de famílias desplaçadas, né, que são as famílias que têm que sair de onde moram, fugindo do conflito entre paramilitares, guerrilha e exército. Só que o que chamou a atenção é que ganhou o não. Não se deve apoiar, né, aquela negociação de desarmamento que teve. Só que o presidente da época, que é um presidente de direita, né, ele sabia dos lucros que teria ao apoiar o sim, então ele desrespeitou o plebiscito, né, e levou a questão da negociação de paz, mesmo que o povo colombiano não quisesse, né. Mas a gente vê uma sociedade fraturada e muito dividida, né. Inclusive, os dados até são assustadores. Se alguns de vocês aqui simpatizam com as Farc, com ELN, alguma guerrilha marxista colombiana, o colombiano não simpatiza de forma alguma. O colombiano vê a guerrilha como terroristas, puro terroristas, isso com os dados coletados, e o exército como heróis. São heróis do povo. E os paramilitares, que é essa milícia contratada, que é ligada ao narcotráfico, muitos não têm uma conotação negativa deles, mas sim da guerrilha, né? Mas o que mostra que é um país dividido e polarizado. Então, qual que é a nossa hipótese, né? A nossa hipótese é que o cenário contextual é essa crise que advém da intensificação da axiomática do capital, essa crise da subjetividade capitalista. Essa crise gerou uma fratura social enorme que as pessoas buscam alguma explicação, buscam algum discurso que dê continência a esse mal-estar vivido. Né, eu não vou falar item a item do que está escrito aí, porque já trabalhamos de manhã. Né? Mas, de certa forma, enquanto relação social, essa intensificação neoliberal
acabou trazendo um esgarçamento do laço social, um aumento do isolamento e um sentimento de impotência, em que há o declínio do coletivo e o triunfo do indivíduo, mas o triunfo do indivíduo que antagoniza com outros. Essa saída individual que seria um pouco mais fácil, mas não só uma saída individual, no qual se nutre hostilidade à diferença. E uma das coisas que o Deleuze coloca é que a diferença foi uma das coisas mais maltratadas na história da filosofia. Porque na história da filosofia, a diferença sempre foi colocada como negativo do mesmo. Ou seja, é como se o mesmo fosse igual e a diferença fosse colocada como desigual. Aí, o que o Deleuze coloca? A diferença nunca é o desigual. A diferença é a diferença, não uma diferença negativa, mas sim uma diferença que expressa a positividade. Ou seja, a diferença é positiva e encarna a multiplicidade. Então, as diferenças vão muito além de um par dicotômico. Mas na própria história da filosofia, a diferença foi colocada como negativo, tal como o mecanismo da dialética trabalha a tensão entre as diferenças, como tese e antítese. E o que eu quero colocar é que a diferença, no mal-estar social atual, também é colocado como negativo do mesmo. Então, equívoco, né? Porque se a gente pensar na questão estética da beleza, o negro nunca é o negativo do branco. A mulher não é o negativo do homem. Se a gente for pensar em beleza, né? A gente tem a beleza, múltiplas belezas dos negros, múltiplas belezas dos indígenas, dos orientais, do branco, em que cada um expressa ali a sua positividade, mostrando essa multiplicidade estética. Então, não tem por que um ser negativo do outro. Entretanto, na história da filosofia e da psicologia, a gente atua na lógica do negativo, que é a gente tenta pensar o outro na equação enquanto negação, que é um equívoco, vocês concordam comigo? Creio eu, né? Então, por exemplo, a psicanálise atua pela lógica do negativo. Não, como assim? Define-se a questão do falo como algo determinante. O homem portador do falo. Aí o Freud vai ali definir a mulher. Aí o que é a mulher na psicanálise? A mulher não é definida pela sua positividade, pelas suas múltiplas expressões, por suas múltiplas qualidades. A mulher é definida pela ausência do falo. Isso é a lógica da negatividade, né? E aí é engraçado, eu tenho amigas feministas que são psicanalistas, né, então elas fazem um grande malabarismo para conseguirem ser feministas e psicanalistas, né? Ou então, a gente tem o consciente, mas a gente tem um monte de processos que o consciente não explica. Aí volta a psicanálise com a lógica do negativo. Então a gente vai ter um poço sem fundo chamado inconsciente. Aí esse inconsciente vai explicar. E esse inconsciente é que tem que se tornar consciente, onde há id, que haja ego. Né? Então, olha só como esse negativo sempre é determinado e subjugado. Né? O Deleuze e Guattari brincam, né? onde há ego, que haja id também, né? Porque são matérias distintas que têm que ser propagadas. Então, nessa lógica de crise, o outro vai ser visto na lógica da negatividade. O outro vai ser visto como aquele que tem que ser eliminado. O inimigo. Né? E, claro, né, na lógica disciplinar, na lógica normativa, sempre atua-se nessa lógica da negatividade, mas a gente tem que pensar, né, que é uma redução, é uma redução da complexidade dos processos. Então, nesse cenário de crise da subjetividade capitalista, do esgotamento, da dívida, do caos, o que as pessoas querem? Uma resposta. Pessoas querem uma salvação. Né? Eu esqueci de responder a pergunta da Arige, que ela perguntou, né, então, quais são as linhas alternativas de saída que a gente pode assumir, né? Aí, no almoço, eu falei para ela, eu respondo à tarde e tal, né? Não, mas eu quero que você fale agora, porque à tarde eu não posso vir. Eu falei, não, mas eu respondo à tarde e tal, né? E ela ficou assim, eu quero escutar, né? Eu quero a resposta. Nós queremos a resposta.
Então, qual que é a resposta à crise e ao mal-estar? No Brasil, 2018, é o Bolsonaro. É o discurso populista do Bolsonaro, não só o discurso populista do Bolsonaro, religiões fundamentalistas. Antes era o capitalismo desenfreado, só que o capitalismo desenfreado mostrou que trouxe insatisfação. Então, na medida que essa crise e esse desamparo é um espaço muito propício para que haja adesão a discursos populistas e fundamentalistas, quaisquer que sejam, religiosos, políticos, dietéticos, estéticos, formas de ser, formas de viver, né? Porque esses discursos vão funcionar com um mecanismo defensivo ao mal-estar, vão cumprir uma função de holding, como o Winnicott falaria. E por isso que há uma grande adesão, por exemplo, ao nacionalismo. O nacionalismo é uma das saídas para lidar com o mal-estar. Não tem emprego, o país está em crise, mas sou europeu. E se eu sou europeu, temos que nos unir. E para nos unirmos, temos que tirar esses corpos alheios que não são europeus. Então, a gente vê, é um mecanismo muito primitivo e que não resolve, a princípio, mas oferece uma resposta para o momento, porque a gente quer respostas. Então, o que ocorre nesses discursos fundamentalistas e populistas? Claro, né, são parênteses. Quando a gente fala de populismo no país, a gente pensa muito no Jango, ou no Getúlio Vargas, né? Políticas para o povo, para criar esse curral eleitoral, etc. Já na psicologia política, a gente vem falando do populismo como um discurso que gera uma condensação entre político e povo, um discurso simples, ideológico, no qual gera essa ligação e que tem como finalidade, né, uma gestão e o ganho de votos. Então, esses discursos populistas são muito simples, são muito, de certa forma, pegajosos, né? Eles colam, e, pensando nas distintas instâncias, funciona dessa forma. No âmbito do pensamento, ele reproduz uma mentalidade binária, dicotômica, de oposição e negação ao outro. Então, o pensamento é via lógica do negativo, e não lógica da complexidade, e nem lógica da multiplicidade. E, obviamente, como ele é binário, há um bom e o mal, há o certo e o errado, é um pensamento conservador, rígido, intolerante. É intolerante à diferença, odeia a diferença. Então, no âmbito discursivo, fundamentalista e totalizante, irrefutável. Só que aí a questão pega mais as emoções, né? O populismo não funciona tanto por sua coerência racional, porque também não tem tanta coerência assim, né? A gente não vai resolver o problema da Europa tirando os milhões de árabes que moram ali. O populismo funciona porque canaliza a ira e o ódio num outro inimigo. Esse mal-estar, porque há um mal-estar, todo mundo sente esse mal-estar num grau ou no outro. Sente-se que estamos num caos, está errado. Aí o discurso populista canaliza esse mal-estar transformando em raiva. Em raiva e ira, só que o inimigo está lá presente. Então, como eu coloquei de manhã, Woodrow Wilson permitiu que a Alemanha fosse espoliada. O problema da crise alemã foi os espólios da Primeira Guerra. Mas a população estava vulnerabilizada e com raiva. O partido nazifascista canalizou o ódio e a ira no povo judeu. A culpa de vocês estarem pobres é dos judeus. Os judeus estão ricos ali. Obviamente, não estavam ricos, mas eles tinham um laço corporativista muito forte, como tem, né? E se tornaram esse bode expiatório ao mal-estar alemão. Ou seja, esse fator afetivo, essa questão da ira, está sendo muito bem utilizada pelo populismo, né? E, claro, né, falando da ira, a gente vai achar que a ira é ruim, mas a ira não é ruim a princípio, né?
Na psicologia política, a gente entende que a ira ela pode ser boa quando ela gera mobilização política, quando a ira tira o sujeito da passividade para mudar o quadro de injustiça social. Então, a ira pode ser um elemento importante, né? Mas quando a gente agrega, a gente conecta ira ao desprezo ao outro, aí que a ira se torna abolicionista. Então, a ira com o desprezo dos árabes, seres inferiores. A ira com o desprezo aos esquerdistas, às feministas, às minorias sociais, né? Então, obviamente, né, há um manejo consciente dessas emoções, e por isso que essas emoções vão ser tão eficazes para a adesão eleitoral a um candidato ou outro, né? Então, enquanto instância intergrupal, há uma constituição de um grupo interno contra esse grupo externo. E todo mundo sabe que a presença de um inimigo é um dos fatores principais para a estruturação do grupo interno. Ó, o culpado é ele. O culpado não é a gente que não trabalhou direito, não é a gente que tem um problema de sociabilidade, mas o nosso culpado é que há quilombolas que ocupam terras improdutivas. Aí a classe média brasileira fica com ódio dos quilombolas, né? Achando que isso vai resolver o problema da crise do capital, da crise da subjetividade capitalista, ou mesmo da expoliação que os bancos e os investidores e especuladores fazem com o dinheiro público. Então, por isso que o discurso populista funciona, né? Porque oferece essa resposta. E é claro, né, o discurso do Bolsonaro é um discurso populista, mas também o discurso do Lula é um discurso populista. Ele consegue criar muito bem esse laço imaginário com a multidão. Hugo Chávez, então, era um dos grandes populistas, né? Uma grande liderança que eu acho que um Chávez nasce a cada 50 anos. E antes do Chávez nasceu o Perón, né? Então, a gente tem uma cultura populista muito forte na América Latina, e o Chávez colocava muito claro, né, o meu governo é o governo do povo, eu sou o povo. Ou quando o Lula foi preso, né, o Lula não é mais o Lula é uma ideia, é uma ideia de milhões, né? Então, há essa condensação imaginária entre o político e o povo, que funciona muito bem em alguns casos, né? E claro, né, o que o Chávez fez, o modo de governo do Chávez foi um governo muito mais interessante que o governo do Lula, mas também um governo muito mais perigoso, né? E claro que aconteceu o que está aí, nesse revide das elites venezuelanas contra o projeto bolivariano. Mas, assim, na mídia, obviamente, só se fala mal do Chávez. Bom, então, é um discurso simples e compreensível a todos. Então, um esquizoanalista que vai falar que sou mágica do capital, do paradoxo, do diagrama, nunca vai funcionar enquanto o discurso populista. Mas, sim, esse discurso de ação, esse discurso de criar o inimigo, e não o processo de reflexão ou abstração, né? E, claro, né, explica o atual estado de coisas. Por isso que eu falei, né, no momento da crise, nesse desânimo, com a corrupção, a deslegitimação dos partidos políticos, a grande saída, que o brasileiro acredita, é o Bolsonaro. Ele encarna a mudança, por mais que ele não seja mudança coisa nenhuma, né? 27 anos ali, já está no seu 9º partido. Mas ele canaliza esse ódio e essa ira. Esse ódio e essa ira que não é uma manipulação dele, do povo, mas é que o povo sente isso. Isso chegou a tal intensidade num determinado momento, que em 98 não era o momento Bolsonaro, 2004 também não, mas 2018 foi. 2018 foi o momento em que essas moléculas microfascistas se juntaram e deram esses 35% que o Datafolha, né? Hã? Está aí uma nova pesquisa? Não, foi 35. 35 e virou 39 com os votos válidos. Ainda não chegou ainda a 45, mas pode chegar e pode passar, né?
Então, de certa forma, o que ocorre, né, o que eu quero colocar, o problema não é o Bolsonaro. O problema é essa conjuntura que permite adesão a um discurso populista. O problema é porque o que ocorre? Se o Bolsonaro falecesse com aquela facada, logo, logo surgiria o seu sucessor, talvez o filho dele que já começou a se autopromover, ou um outro líder que canalizasse esse ódio da população. Porque a gente está aterrorizado, se o Bolsonaro ganhar, etc., né? Mas, de certa forma, ele expressa a vontade de um grande setor populacional. Se a gente acredita na democracia, é claro que o fascismo, a intolerância não deveriam fazer parte da democracia. Mas está fazendo, né? Está tendo essa reverberação, infelizmente. Então, obviamente, esse extremismo, um forte teor emotivo, essa emoção, a gente sabe, esse grupo, afetos e política. E a gente sabe que escolha eleitoral é emoção, é afeto. Ou se não fosse afeto, fosse proposta, o PSOL seria sempre eleito, mas o PSOL ganha 0,8% dos votos, 1%. Um projeto de sociedade igualitário, autônomo, já não está agradando a população. E o que a população quer? Eu quero uma resposta que me tire da crise, que me tire do mal-estar, que a minha família volte a ser o que era, que eu não veja questões de diversidade sexual aí. Então, eu quero uma resposta eficaz. E essa resposta eficaz só pode vir por um homem forte, um homem messiânico, providencial e carismático. E não é à toa que o Bolsonaro gosta de colocar esse seu sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. E aí tem todo esse discurso a favor da arma, a favor da família, Deus acima de tudo. E, quer queira ou não, ele tem uma qualidade artística, quase como se fosse um apresentador ali, personagem do Pânico, e que as pessoas acabam aderindo muito a ele. Então, se a gente segue uma tradição mais espinosista, a gente vai falar mais de afetos, processo de afecção, ser afetado pelo outro, afetar, grau de potência, mas aí, na psicologia política tradicional, a gente fala mais de emoções. E eu, no meu caso, eu falo mais de afetos, mas também falo de emoções. Não tenho tanto como se chama? Não sou tão rigoroso assim no uso das palavras, Mas aí, no geral, a gente poderia tratar como sinônimos, isso numa discussão mais superficial, emoções, paixões, afetos e sentimentos, por mais que hajam suas distinções. Mas é claro, os teóricos dos afetos achariam que eu estou falando uma heresia. Não, a gente tem que diferenciar, etc. Mas, para o grau de análise que estamos assumindo, a gente pode colocar nesse grande balaio. E uma coisa interessante, nas ciências políticas e na psicologia, os afetos são algo negligenciado. Para vocês que não são da área da psicologia, vocês imaginam que nós estudamos muito emoções. Não temos uma disciplina de emoções. As emoções são pouquíssimo trabalhadas. É uma coisa assim assustadora. Isso vem mais começo da década de 90. Os estudos sobre os afetos aumentaram muito recentemente. E outro dado interessante, a psicologia, além de não estudar as emoções, que é algo fundamental na experiência humana, também não estuda a sexualidade. É claro que a gente tem muitos pesquisadores de sexualidade, de gênero, mas, por exemplo, psicologia e sexualidade não é uma disciplina do núcleo comum. E eu falo assim, psicologia e sexualidade é a sexualidade mesmo mais tradicional. Então, a gente sabe que muitas pessoas procuram um psicólogo para tratar questões de sexualidade, questões assim que nem se referem à identidade de gênero, questões mais sobre relações sexuais mesmo, e o psicólogo não está preparado para isso, porque ele não tem uma formação específica. Então, só algumas lacunas que a gente tem, e essa questão dos afetos é uma grande lacuna, mas, pelo menos, os estudos estão aumentando. Estão aumentando pensando nessa importância de determinados afetos para a participação política ou os efeitos de adesão a determinados discursos. E, obviamente, o medo é um afeto muito explorado há décadas como forma
de gestão social. Né? Não é à toa que a gente tem tanto medo, mas quase ninguém aqui viu assassinato na frente. Né? Claro, né, todo mundo sabe que alguém morreu ali, houve um cadáver, né? Mas assassinato, assim, latrocínio, né? É muito raro de se ver, mas a gente é tão bombardeado isso na mídia que a gente sente muito medo, né? E esse medo é um solo fértil para os populismos, é um solo fértil para discursos pró-militares. Então, todos esses populismos, essa lógica dos extremismos, cria esse bode expiatório, cria o culpado, qualquer que seja, porque não importa quem ele é, mas ele vai cumprir essa função de gerar adesão, essa função de ser o mal que deve ser expiado. Então, canaliza-se todo esse ódio, ressentimento e mal-estar nesse inimigo. Qualquer um, né? Foram judeus. Aqui, o Bolsonaro está tirando em todas as minorias, né? Sobrou até para os quilombolas, os indígenas, né? Naquele papel de desumanização ao referir-se ao quilombola. Mas isso vai atender ao desamparo sentido. Isso vai atender ao mal-estar. Ou então, isso também vai atender ao desejo de destruição. Que a gente tem que pensar que as pessoas que quebram a placa da Marielle Franco assumem perfeitamente que querem destruir as minorias, querem destruir o feminismo. Se é que não destroem, né? Muitos já destroem, né? Então, assim, há uma parcela significativa do Bolsonaro que corrobora, assim, com essas práticas de extermínio, por mais que não verbalizem. Alguns verbalizam, né? Muitos outros não. Mas também há uma grande parcela de votantes ali que tem o voto de protesto. Né? Falar, eu não me importo muito com política, eu voto em qualquer um, o Bolsonaro é engraçado, representa a mudança, porque ele se coloca como mudança. E o discurso populista sempre se apoia na mudança, por mais que a gente saiba que a plataforma política dele não trará mudança na gestão do país, né? Mudanças estruturais, mas se acredita nisso. Né? Bom, então esse extremismo político, já pensando pela esquizoanálise, estará ligado à questão dos microfascismos. Então, a questão que colocou-se de manhã. Se a axiomática do capital desterritorializa, por que surgiram essas novas segmentações, como o nacionalismo, com questões do racismo? Aí o que o Deleuze afirmará? O fascismo foi uma forma de governo característico da axiomática do capital. Então, ele não nega a axiomática do capital. Foi uma forma resultante desse diagrama, porque é uma forma de gestão no espaço aberto e foi uma tentativa de conseguir totalizar as pessoas na sociedade de controle. Mas como? A partir, tudo isso está nos cursos, né, do Deleuze sobre o Foucault, também está nesse livro, no capítulo de microfascismos. Né? Porque essa forma de governo do fascismo, muito diferente do totalitarismo soviético, o fascismo não é um totalitarismo, ele calca-se nessa biopolítica racial, nessa biopolítica populacional. Né? Então, essa biopolítica populacional se calca em 3 aspectos. Na questão da raça, na reclamação de um território e na denúncia do inimigo. Então, nessa denúncia do inimigo como agente infeccioso, no qual a sua existência pode contaminar o corpo populacional. Então, e por que é interessante? Por que o fascismo é interessante na medida que constrói um governo ao céu aberto? Porque é uma forma de governo muito mais eficaz. Porque não é uma forma de governo que tem que colocar os indivíduos, uma instituição, dentro de muros e disciplinarizá-los. É uma forma de governo em que essas moléculas microfascistas, esse ressentimento que todo mundo sente, acaba se conjugando no campo aberto, né? Tal como moléculas
que ondulam com as ressonâncias do Wi-Fi. Né? A gente poderia pensar um pouco nessa lógica. Né? Então, o fascismo, né, vai clamar por essa pureza da raça, vai clamar por uma nação una a todos, mas como momento de agregação fundamental, essa denúncia desse inimigo, a denúncia desse bode expiatório, que é qualquer um, pode ser qualquer um, mas, atualmente, né, se utiliza a partir dos critérios de raça, e esse critério de raça que representa o impuro que quer contaminar o puro. Então, há esse movimento massivo de expiação do mal-estar no outro. E pensando, de certa forma, essa morte do outro como forma de garantir a vida do coletivo. Né? Aí o Deleuze-Guattari, eles fazem uma reflexão de como esse fascismo, né, ou então como essa estrato-política, ela é constituinte da máquina psíquica. Né? Tanto que eles sempre discutem, né? Não importa apenas em denunciar o fascismo de fora. A gente tem que instaurar uma própria guerrilha consigo mesmo para denunciar o fascismo em nós, e ressentimento em nós, essas forças reativas que a gente atualiza a todo momento, né? Essa destrutividade, esse abolicionismo. E aí a governabilidade fascista tem eficácia que consegue amplificar esses núcleos de ressentimento e de forças reativas em qualquer um. Então, é como se fosse, vamos imaginar, né, vibração de ondas de rádio, ondas de ódio, né, que, na medida que ressoam na gente, a gente acaba amplificando essas forças reativas que decorrem do mal-estar via crise, por exemplo. Né? Então, esse fascismo, obviamente, ele vai ser muito eficaz devido ao seu primado emocional, em que essas vibrações e ressonâncias de ódio e destruição vão se conjugando. E vibrações, nesse sentido, né, no campo aberto. Então, não é alvo de uma doutrinação por um líder. Esse mal-estar que eu sinto, mas, de repente, eu vejo o Bolsonaro falando e falo, nossa, é isso mesmo que eu sinto. O problema são os imigrantes, o problema são os haitianos, né? Os sírios, os refugiados. E como há uma atualização dessas forças reativas, que são forças abolicionistas e autoabolicionistas, isso canaliza esse desejo de extermínio de tudo que escapa à norma, tudo que escapa dessa biopolítica populacional, tudo que foge desses parâmetros de um purismo. É claro que a gente tem contradições tremendas no Brasil, né? Quando a gente pensa no fascismo dos skinheads, acho que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem skinheads negros. Né? Skinheads que reconhecem que são negros, não é aquele cara que fala, eu sou moreno, tal, né? Não, eu sou negro e eu sou inferior ao meu grupo. Né? Então, assim, eu contando isso para os europeus ficaram enlouquecidos, falaram, como que isso existe, né? Vamos pesquisá-los, tal. Não, que é um grande problema de pesquisa, né? Um problema, assim, de fratura identitária. Né? Mas há, né? Ou então, botaram no Facebook esses dias, né? Pessoas em Maceió, pessoas mestiças, fazendo o sinal, a saudação nazista, né? E isso vai se multiplicar muito mais, né? Então, assim, há uma biopolítica populacional purista, mas, no Brasil, o mesmo quem é diferente quer se enquadrar à norma, se enquadrar ao puro, mesmo sabendo que é diferente, se insere ali, entendendo que pode ser inferior, talvez. Né? E, obviamente, esse ódio, né, esse ressentimento, vai reverter-se numa conduta bastante autoritária, inquestionável. É inquestionável, né? Se você falar isso, é porque você é uma feminista que não se depila e tem pelo no sovaco, né? Que aí eles começam a atacar as pessoas. Ah, porque você é um petralha que tem que ir para Cuba. Né? Ou eles metem Cuba no meio do nada, né? Ou muitas discussões que as pessoas estão criticando o Bolsonaro, aí alguém do nada começa a criticar o Lula, né? O Lula não tem nada a ver na história. O Lula está ali preso na República de Curitiba, quietinho, né?
enquanto a questão da discussão é outra. E, obviamente, essa racionalização nos fascismos, né, é uma racionalização para justificar os atos, para justificar o ódio ou encobrir o ódio. Né, então, tenta se justificar como discurso pós-fato. Né, isso já vem de estudos antigos, né, como no Erich Fromm, que tem um livro meio chato, que é O Medo da Liberdade, né, mas é um livro referência fundamental para entender autoritarismo. Um livro antigo, né, e muito atual também. É claro que o Fromm vai explicar mais via sadomasoquismo, né, eu não vou muito nessa linha, não. Né. Alguém quer colocar uma pergunta até então? Então, a gente vai fazer assim, eu vou discutir um pouco esse slide, e aí a gente para às 4 para o café, correto? Depois aí eu não sei quanto tempo a gente vai dar de descanso e aí a gente retorna. Bom, então, o fascismo vem com uma proposta de governo ao céu aberto, ao campo aberto, no período da Segunda Guerra. Mas agora, o Guattari prefere muito mais falar em microfascismos, né, que são esses fascismos molecularizados, propagados por aí. Então, esses microfascismos são atualizados em qualquer momento, e para eles, qualquer um pode atualizar essas forças reativas. E essa governabilidade se mostra muito eficaz, porque conecta essas multiplicidades no campo aberto, que antes seriam esses focos dispersos e difusos, né? Ou seja, é uma governamentalidade que irá modular os investimentos desejantes das massas. Mobiliza-se esses afetos outrora reprimidos, para que se expressem aquele ressentimento, aquela raiva, aquela agressividade, aquela violência, inclusive sexual, né, que vem aparecendo com muita intensidade entre os haters. E se a gente pensar em maquinação naqueles 3 polos dos agenciamentos psicopolíticos, obviamente, é um investimento no polo paranoico, sem sombra de dúvida. Né? Se a gente pensar em máquina psíquica. Por isso que é aquilo, né? Alguém fala, mas o eleitor do Bolsonaro tem ensino superior, ele é rico. Ok, ele é rico, mas ele está aparelhado no polo paranoico, sem sombra de dúvida. Há um funcionamento afetivo primitivo. Há um funcionamento destrutivo. Por mais que o cara possa até ser o Roger, do Traje Rigor, que fala que tem o QI de 170. Eu não sei se vocês já viram essa entrevista, né? O QI acima do Einstein. Então, o que a gente tem que questionar? O Roger está mentindo ou o teste do Raven não funciona? Eu iria mais na segunda alternativa, né? Porque alguém... Roger tem um monte de atos equivocados na vida dele. Né? Se a gente pensar em um dos atos equivocados, não vou continuar nisso, porque pode parecer moralismo, né? Alguém fala? Quer falar? Bom, então, esses microfascismos, mais do que organismo totalitário, é como se fossem essas moléculas dispersas que, ressoando com o discurso de ódio, fossem criando buracos negros com os planetas, né, que têm uma força centrípeta de atrair outras moléculas cancerosas, e fosse como construísse uma propagação tal como o câncer, fosse crescendo para minar o corpo no qual vivem. Né, porque é aquilo, né, o microfascismo não é uma estratégia correta. Vou exterminar os judeus, o mundo irá melhorar. Não, é uma estratégia auto-abolicionista. Tanto que um dos planos, uma das decorrências do projeto nazifascista, quando estavam perdendo a guerra, e o Exército Vermelho chegou nos campos de concentração, foi a estratégia da destruição total, a debandada total. Como aniquilaram quase todos os prisioneiros dos campos de concentração.
né, quando souberam que o Exército Vermelho chegaria lá para libertá-los, né? Então, por exemplo, Primo Levi, que escreveu muito sobre os campos de concentração, sobreviveu porque estava no hospital e doente na época, então ele não pôde ir na marcha do extermínio. Então, obviamente, né, o que se atualiza ali é uma força abolicionista, tal como um câncer do próprio corpo, né? Então, é por isso, né, as pessoas, né, não são manipuladas por esse líder. O líder é a expressão desse desejo da força reativa, é o desejo dessa força abolicionista, desse ressentimento. Então, o líder vai ser um radar, né, vai ser uma amplificação desses múltiplos buracos negros que estão crescendo, né? Então, vamos supor que na década de 90 havia esses microfascismos no ar, mas eram buracos negros pequenininhos, né, e que foram crescendo pouco a pouco. E que depois do impeachment da Dilma, que criou uma massa cancerosa enorme. Tanto que um dado interessante que eu estava comentando no almoço é que o Bolsonaro só começou a ter mais votos que o Alckmin depois do impeachment da Dilma, logo após o impeachment da Dilma. Antes ele estava bem abaixo, né? Então, esse impeachment da Dilma, de certa forma, foi a catarse, né, dos microfascismos, no qual acreditou-se que poderia destruir tudo relacionado ao feminino, relacionado à esquerda e relacionado às minorias. Tanto que é isso, né? Os votos do Bolsonaro foram todos os votos que saíram do PSDB, né? Se a gente somar os votos do Alckmin e do Bolsonaro, daria 42%, algo assim, que era o que o PSDB geralmente tinha. Tinha sempre entre 30% e 40%, ou mais com o FHC, né, que ganhou no primeiro turno. Então, de certa forma, essa direita da classe média preferiu uma saída extremista, né, uma saída extremista anti-PT, achando que o PT seria o artífice da revolução, né. Então, daqui a pouco eu volto aqui. Então, uma expressão desses microfascismos, né, é que o microfascismo hoje tem uma outra roupagem. Se o fascismo era um pouco exemplificado pelos skinheads, pelos carecas, né? White power, né? Não sei se em Brasília vocês têm muito skinheads por aí, mas eles eram bem caracterizados, tinham uma cultura de grupo, uma cultura de bando, de tribo urbana, né? Pessoas fortes, musculosas, assustadoras. Hoje, o microfascista, fascismo, né, ele tem outra cara. E a cara é esse rapaz, que é o Marcelo Mello, que é um conhecido hater na internet, já foi preso 2 vezes, incita a pedofilia, racismo, foi um dos participantes da elaboração do manual de como estuprar meninas estudiosas de ciências humanas da UNB, e etc., né, ele tem um currículo pior possível, mas, a princípio, é uma pessoa ali não ameaçadora, se a gente vê ele. É um nerd quase, né? A gente imagina, é um cara que só fica no computador, etc. Mas são esses caras hoje que movimentam, né, o extremismo. São esses caras que fizeram a campanha do Trump na internet ser super eficaz, né? Esses caras ficam no quarto. Ou esses caras têm essa militância, esse ativismo virtual e que ficam ali fazendo muita campanha e as fake news pró-Bolsonaro. Ou seja, com os microfascismos, a violência mudou de cara, né? Mudou de cara em que qualquer um, em qualquer lugar, pode atualizar esse ódio e ressentimento. Bom, 4 horas em ponto, vamos parar para esse café, e aí daqui a... Quantos minutos, Maurício? A gente volta? Em 10 minutos a gente volta discutindo essa questão que ainda não encerramos aqui. Eu acho que está todo mundo meio cansado, né? Eu primeiro agradeço, né, a paciência, né, a implicação de continuar aqui. Então, estou pensando assim, eu vou falar mais uns 30, 40 minutos, depois a gente abre a discussão final, né? Então, tenho mais um slide aqui dos extremismos, e depois a gente vai para a micropolítica, pensando em possíveis alternativas, o que a gente vai ter que construir dentro desse cenário. Bom, então, acho que o principal, né, é pensar como mudou esses atores sociais, né, que propagam ódio, fascismo, a nova configuração, né, uma configuração muito mais
atrás de um computador do que o espaço das tribos urbanas, né? Então, o que a gente vê é que é uma nova forma de socialização política atual, né? Antigamente, a gente tinha muito claro nessa questão de uma formação política coletivista, entretanto, na atualidade, é uma formação mais individualista, algo que mudou um pouco no perfil desse eleitor, né? E muitos desses novos ativistas políticos são formados muito mais pela mídia e pelas tecnologias digitais, enquanto antigamente éramos pelo Grêmio Estudantil, pelo grupo de jovens da igreja e etc., né? Então, o que ocorre, de certa forma? Na teoria de grupos, falamos que há mecanismos de repressão grupais, né? Então, quando a gente vai no grupo, a gente muitas vezes não fala tudo o que a gente quer, a gente, de certa forma, reprime ou barra parte da agressividade ou da sexualidade. E é só lembrar, quando a gente vai num grupo, muitas vezes a gente escuta muito mais do que a gente fala. Geralmente, a gente escuta mais do que a gente fala, né? Já nas mídias virtuais é diferente, né? A gente fala muito mais do que escuta, né? Escreve, coloca opinião e não interage num ponto de vista dialógico. Então, ocorre um fenômeno onde há uma vazão muito intensa da agressividade pela ausência desses mecanismos para-excitatórios, né, esses mecanismos de repressão, e a repressão em si não é negativa, né, que eu denomino como se fosse o fenômeno do motorista de carro, né, aquele fenômeno comum que tiver a pessoa bacana, tranquilando na rua, é só entrar no carro e vir aquele monstrinho, atropelando todo mundo, buzinando, xingando, etc. E aí a gente dá aquele clique na cabeça, ué, mas é a mesma pessoa, né? Parece Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Então, é da mesma forma, né? Esse ativismo, essa militância individualista acaba criando, de certa forma, uma cápsula, né, em que a pessoa se insere ali e ela se sente no direito a ofender, a atacar as pessoas de formas muito agressivas, né? E, obviamente, esse ódio, né, esse ódio que se propaga nas mídias digitais, eles vão crescendo, né, vão ressoando com essas outras moléculas microfascistas, tal como essas ondas Wi-Fi, né, no qual as pessoas necessariamente nem se conhecem, nem precisam se conhecer, né? Então, aí vão aderindo a esse discurso, tal como algo que eu esqueci de falar, né, tal como a estratégia do Al-Qaeda. A estratégia do Al-Qaeda, né? Então, qual que é a diferença da estratégia da Jihad, da Guerra Santa, comparado com outras organizações armadas, né? É também uma mesma governamentalidade molecular e celular. Então, tem toda aquela lógica. Vamos pegar o Bin Laden. Na medida que pegam o Bin Laden, eles esperam que o movimento acabe. O movimento não acabou, né? Surgem mais vários líderes de vários lugares. Por quê? Porque também, de uma forma semelhante ao fascismo, é claro que não é o fascismo, né? No caso do Al-Qaeda, há uma governamentalidade via dimensão molecular, em que não há uma lógica disciplinar tal como uma pirâmide, mas sim essa jihad é internalizada em todos e em qualquer um. Então, por isso que surgem o que a mídia chama de lobos solitários, o cara que nunca teve relação com a hierarquia de células terroristas, que um dia chegou, pegou a faca, começou a esfaquear as pessoas em Londres. Ou mesmo o fulano lá do massacre de Realengo, né, colocou, não, eu comecei a ver na internet e tudo, e comecei a atacar. Ou seja, o que é isso, né? São esses microfascismos que estão dispersos, se amplificam em contato com o discurso, mas surgem e eclodem por aí sem uma organicidade de um movimento, né? Ou seja, tanto no microfascismo como nessa Guerra Santa da Jihad, o grande desafio é esse, né? Essa propagação do ódio no campo aberto via moléculas microfascistas, em que podem surgir de qualquer lugar. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre os extremismos, polarizações, o ódio? Eu
eu não tenho muito o que comentar, assim, né? A gente não pode, você não posso comentar a veracidade ou não, mas o que a gente pode comentar é que há uma produção espetacular sobre a facada. Há uma produção espetacular que foi pega por mais de uma câmera. Isso é interessante, né? Então, e é uma produção espetacular que ocorreu 2 dias após a reunião com a Globo. Só que isso a gente não pode conversar nada sobre. Mas quais foram os efeitos da facada? Os efeitos da facada foi criar o lugar de vítima para o Bolsonaro, e foi importante criar o lugar de vítima para o Bolsonaro, porque até então ele está, para muitos, está no lugar do agressor, mas no caso ele foi vítima. Botou o Bolsonaro muito na mídia, porque o que o Alckmin acreditava é que os 10 minutos dele iam ganhar dos 8 segundos do Bolsonaro. 8 segundos não é nada, né? Nem o Enéas, acho que tinha até um pouco. Então, colocaram o Bolsonaro na mídia até a gente cansar, toda hora, né? Ah, o Bolsonaro está no hospital, etc. E o principal é que foi o salvo-conduto para que o Bolsonaro não fosse para os debates, porque é a fraqueza dele. Porque destilar o discurso de ódio é onde ele ganhava, mas aí vai discutir saúde, assistência social, economia, né? Aí é o calcanhar de Aquiles dele. Não é o calcanhar, né? É o corpo inteiro de Aquiles, né? Talvez só a língua ferina que ele tenha. Então, para ele foi muito bom, politicamente. E é claro, né, a gente não sabe, né, o quanto a facada foi golpe ou não, né, mas os efeitos políticos foram ótimos. E as pessoas justificam, né, a gente fica assim, ué, mas uma facada sem sangue, né, está com pano branco, não tem nenhuma gota de sangue, né? Aí a gente fala com os bolsonaristas, fala, não, mas assim é normal, né? Tem faca que não tira sangue e tal. Aí, beleza, né? Mas o caso é que ele não foi nos debates, mas deu entrevistas, como ontem, né? A entrevista dele para a Record apareceu na hora do debate.